O fazendeiro de chapéu surrado pediu para ver a colheitadeira mais cara. O vendedor jovem perguntou sarcasticamente se ele tinha terra suficiente para justificar o investimento. Foi quando ele explicou. Precisava de 12 unidades, uma para cada fazenda, todas com pagamento à vista. Total 60 milhões e o sol ainda não tinha nascido quando Joaquim Mendes Ferreira pisou na terra vermelha da fazenda matriz pela última vez naquela semana. Eram 4h37 da manhã e o céu de Goiás era uma abóbada de azul tão escuro que parecia negro, pontilhada de estrelas que iam desaparecendo uma a uma, engolidas pela claridade teimosa que insistia em nascer no horizonte leste. O ar tinha aquela friagem úmida que precede o amanhecer no cerrado, o tipo de frio que não machuca, mas que lembra o corpo de que está vivo, de que existe, de que mais um dia começou. Joaquim respirou fundo, enchendo os pulmões até doer. O cheiro. Era sempre o cheiro que o pegava primeiro. Terra molhada de orvalho, aquele perfume de argila vermelha que gruda na alma de quem nasce no campo. Diesel queimado das máquinas que tinham trabalhado a noite toda. Um odor que a maioria das pessoas acharia desagradável, mas que para ele era o cheiro de produção, de trabalho sendo feito. E por baixo de tudo, costurando os outros aromas como linha invisível, o perfume verde e levemente adocicado da soja prestes a amadurecer. Milhões de plantas exalando sua maturidade, anunciando que a hora estava chegando. 62 anos de vida, 47 deles trabalhando naquela terra, e aquele cheiro ainda fazia o coração dele apertar de um jeito que ele nunca conseguiu explicar para ninguém. Era bom e era triste ao mesmo tempo. Era saudade de algo que ainda estava ali. Era gratidão por algo que nunca foi garantido. A fazenda se estendia diante dele como um oceano solidificado. 80 mil hectares só naquela unidade. A matriz, a primeira, a que o avô tinha começado com 40 hectares de terra ruim que ninguém queria. O mar verde ondulava sob a brisa da madrugada, como se a própria terra estivesse respirando, cada planta se curvando e se erguendo no ritmo invisível do vento. Era um movimento hipnótico, quase religioso. A terra viva, esperando, se preparando para entregar o que tinha cultivado em silêncio por meses. Joaquim caminhou até a picape estacionada perto do galpão principal. Uma Hilux 2008, preta de fábrica, mas agora coberta por camadas de poeira vermelha tão grossa que parecia ter mudado de cor. O para-choque dianteiro estava amassado de uma porteira que não abriu direito 3 anos atrás. O retrovisor esquerdo era mantido no lugar com fita isolante preta. O banco do motorista tinha afundado tanto no formato do corpo dele que qualquer outra pessoa sentaria desconfortável. Ele amava aquela picape. Era a única coisa que tinha comprado para si mesmo nos últimos 15 anos. O rádio no painel crepitou antes mesmo de ele ligar o motor. Era o sistema de comunicação que conectava as 12 unidades da fazenda espalhadas pelo Brasil. Frequência privada, criptografada, mais confiável que qualquer celular em área rural. A voz de Geraldo, gerente da unidade de Sorriso no Mato Grosso, cortou o silêncio com a tensão característica de quem não dormiu direito. Seu Joaquim, o senhor tá aí. Joaquim pegou o comunicador sem pressa. Tô, fala. Aqui tá complicado, seu Joaquim. A S7 parou de novo ontem à noite. Cilindro do sistema de trilha. A peça que a gente encomendou o mês passado era errada, não encaixa. E não tem peça certa em estoque em lugar nenhum do Mato Grosso, nem em Goiás. O mais perto é São Paulo e demora 10 dias para chegar. Joaquim fechou os olhos por um segundo. A S7 era uma das colheitadeiras mais importantes da frota. 12 anos de uso, mais de 15 mil horas de operação. Tinha sido uma máquina extraordinária em seu tempo. Agora era uma senhora cansada que insistia em trabalhar, mas cujo corpo não acompanhava mais a vontade. E a reserva? A reserva está cobrindo o talhão norte, mas não dá conta de tudo. Se não resolver em 3 dias, a gente perde janela. A previsão está falando chuva para o fim de semana. Entendido. Segura as pontas. Antes que pudesse largar o comunicador, outra voz entrou na frequência. Sotaque baiano carregado de preocupação. Joaquim, aqui é Carmen do Oeste. A situação é a mesma. 2 máquinas no limite. A mais velha está vazando óleo do câmbio. A outra tem problema no sensor de altura da plataforma. A John Deere mandou o orçamento de manutenção que dá para comprar um carro zero. E mesmo assim, disseram que demora 20 dias para a peça chegar. Depois foi Tonho, do Paraná. A voz grossa e cansada de quem também não dormiu. Seu Joaquim, aqui o problema é outro. A colheitadeira principal está funcionando, mas a produtividade caiu 30%. O sistema de trilha não está processando direito. A gente está perdendo grão no chão. Dá para ver a olho nu.
Depois foi Zé Mário de Rio Verde. Depois Sebastião de Campo Grande. Depois os outros, um por um, 12 vozes de 12 cantos do Brasil, todas carregando variações da mesma mensagem. As máquinas estão velhas, as máquinas estão quebrando, as máquinas não vão aguentar mais uma safra. Joaquim ouviu cada uma em silêncio. Não interrompeu, não fez perguntas, não ofereceu soluções prematuras. Apenas ouviu, o rosto impassível, os olhos fixos no horizonte onde o sol começava a tingir o céu de laranja. Quando o último gerente terminou de falar, o silêncio no rádio era pesado. Joaquim largou o comunicador no banco do passageiro. Desceu da picape. Caminhou alguns passos em direção ao Mar Verde, as botas afundando na terra macia que tinha recebido chuva 2 dias atrás. Parou. Tirou o chapéu da cabeça e passou a mão pelos cabelos ralos grisalhos, cortados curtos como sempre tinha usado. O chapéu era de palha, desbotado de um amarelo que já tinha sido dourado, com a aba deformada de anos e anos de uso. A fita que circundava a copa estava desfiando em 3 lugares diferentes. Aquele chapéu tinha sido do pai dele, e antes, do avô. 3 gerações de suor, de medo, de esperança, de trabalho, tudo impregnado naquele objeto simples. O avô tinha usado quando chegou na região em 1952, fugindo da seca do Nordeste, com a esposa grávida e 40 mil réis no bolso. O pai tinha usado durante os 30 anos em que transformou os 40 hectares originais em 2.000, e Joaquim usava agora, 62 anos depois, comandando um império de 700 mil hectares que o avô nem poderia sonhar. Mas o chapéu era o mesmo, simples, gasto, honesto. Escuta aqui, ele disse ao rádio, a voz calma como sempre era. Eu vou resolver. Até sexta-feira vocês vão ter máquina nova chegando em cada unidade. Aguenta firme. Desligou a frequência antes que alguém pudesse perguntar como. A resposta era simples de formular, mas não era fácil de executar. Ele precisava renovar a frota. Não uma máquina aqui, outra ali, remendando o problema como sempre tinha feito. Precisava de uma renovação completa. 12 colheitadeiras novas, uma para cada unidade, todas de última geração, todas com a tecnologia de precisão que o mercado agora exigia. O tipo de máquina que custava mais de 5 milhões de reais cada. O tipo de máquina que só existia em estoque nas concessionárias das capitais. O tipo de negócio que não se fechava por telefone ou por e-mail, que exigia presença, assinatura, olho no olho. Joaquim olhou para a própria roupa, a calça jeans que usava há 3 dias, manchada de terra e graxa na altura do joelho direito, onde tinha se ajoelhado ontem para ajudar a trocar um pneu. A camisa de botão azul clara, desbotada de tantas lavagens, com um botão faltando no punho esquerdo, porque tinha arrancado sem querer na porteira do curral semana passada. As botas de couro marrom, gastas, a sola já recauchutada 2 vezes, tão moldadas aos pés dele que qualquer sapato novo parecia prisão. Não tinha tomado banho desde ontem de manhã. As unhas tinham resquícios de graxa que nunca saíam completamente, não importava quantas vezes esfregasse. O rosto estava coberto por uma barba de 2 dias, branca e irregular, que ele tinha esquecido de fazer. Pensou em voltar para casa, tomar banho, vestir roupa limpa, colocar a camisa social que Dona Helena, a governanta, mantinha passada no armário para ocasiões especiais. Parecer o que os outros esperavam que um homem de sua posição parecesse. Mas o tempo não esperava. A janela de colheita não negociava. E em 62 anos, Joaquim Mendes Ferreira nunca tinha pedido desculpas por ser quem era. Entrou na picape, ligou o motor que tossiu 2 vezes antes de pegar, como sempre fazia nas manhãs frias. Engatou a primeira marcha e pegou a estrada de terra que cortava a propriedade em direção à BR. 400 quilômetros até a capital. 6 horas de viagem se o trânsito colaborasse, mas se não colaborasse. No retrovisor, a fazenda matriz foi ficando pequena. O Mar Verde se transformou em uma linha no horizonte, depois em uma lembrança, depois em nada. À frente, a estrada de asfalto surgiu como uma cicatriz cinza cortando o verde infinito do cerrado goiano. Joaquim ligou o rádio do carro. Não o sistema de comunicação da fazenda, mas o rádio comum sintonizado na frequência da emissora agrícola que acompanhava desde que era menino. A voz do locutor era a mesma de 20 anos atrás, grave e pausada, lendo cotações e previsões como quem lê notícias de família. A saca de soja fechou ontem a R$ 123 em Sorriso, alta de 2% em relação à semana anterior.
Analistas prevêem que a demanda chinesa deve manter os preços estáveis até o fim da colheita, salvo eventos climáticos inesperados. Eventos climáticos inesperados. A frase fez Joaquim soltar um riso curto, sem humor. Como se o clima alguma vez tivesse sido previsível, como se qualquer safra alguma vez tivesse sido garantida. Ele pensou nos gerentes, cada um em seu canto do Brasil, esperando. Pensou nas famílias que dependiam daquelas 12 unidades, milhares de funcionários diretos, dezenas de milhares de empregos indiretos, cidades inteiras que giravam em torno da safra que aquelas terras produziam. 700 mil hectares. Não eram só números em uma planilha, eram vidas. A estrada foi passando. O sol subiu e começou a esquentar. O ar-condicionado da picape funcionava mal. Então Joaquim abriu a janela e deixou o vento quente bater no rosto. Cheirava a asfalto, a mato queimado, a Brasil profundo. Quando o primeiro prédio da capital apareceu no horizonte, já passava do meio-dia. A concessionária ocupava um quarteirão inteiro em uma das avenidas mais caras da capital. Era um monumento de vidro e aço que parecia ter sido projetado mais para intimidar do que para vender. 3 andares de transparência calculada, cada parede revelando o interior como um aquário de luxo onde os peixes eram máquinas de milhões de reais e os compradores eram tratados de acordo com sua aparência. Joaquim estacionou a picape no lugar mais distante do estacionamento que encontrou, não por humildade, mas por praticidade. O espaço mais próximo tinha carros dos 2 lados e ele não queria arriscar arranhar a lataria de ninguém ao abrir a porta. Ao redor, o estacionamento parecia um showroom por si só. SUVs importados de marcas alemãs, sedãs executivos de couro e madeira, caminhonetes de luxo tão limpas que pareciam nunca ter visto estrada de terra. A picape dele, coberta de barro vermelho seco, com a traseira respingada da lama de 3 estados diferentes, destoava como um cachorro vira-lata em exposição de raça. Ele desceu, bateu a poeira da calça com as mãos, um gesto inútil, mas automático, e caminhou em direção à entrada. As portas eram de vidro automático, do tipo que desliza com um suspiro pneumático quando detecta movimento. Quando Joaquim se aproximou, elas hesitaram por meio segundo antes de abrir. Ele nunca saberia se era falha do sensor ou se a própria loja estava decidindo se valia a pena deixá-lo entrar. O frio o atingiu primeiro. Era o tipo de ar-condicionado que não existe para conforto, mas para declaração. Uma temperatura tão baixa que dizia: aqui dentro somos diferentes do mundo lá fora. Depois do calor da estrada, depois das 6 horas de sol batendo pelo para-brisa, era como entrar em uma geladeira de grife. Joaquim parou logo após a entrada, deixando os olhos se ajustarem. O salão era vasto, piso de porcelanato branco tão polido que refletia as luzes do teto como um espelho d'água solidificado. Iluminação cirúrgica, cada foco posicionado estrategicamente para destacar as máquinas expostas como obras de arte em um museu. O cheiro era uma mistura estudada de café expresso, do tipo que vem em cápsula importada, couro novo de estofado e algum aromatizador ambiente que tentava evocar elegância sem deixar rastro de identidade. Não havia nada ali que lembrasse terra, suor, trabalho. Era o oposto deliberado de tudo que Joaquim representava. As máquinas estavam dispostas como esculturas em pedestais, tratores reluzentes que nunca tinham visto uma porteira, implementos agrícolas com pintura imaculada que jamais conheceriam a poeira de uma lavoura. E no centro de tudo, elevada em uma plataforma iluminada como uma rainha em seu trono, uma colheitadeira X9 1100, verde e amarela, majestosa, com a plataforma de corte recolhida, mas ainda assim dominando todo o espaço ao redor. Joaquim caminhou em direção a ela. Seus passos ecoavam no silêncio estudado do salão. Ele notou, sem se importar, que estava deixando pequenas marcas de terra no porcelanato branco. Resíduos da fazenda que tinham viajado 400 quilômetros, grudados em suas botas, agora se desprendendo como mensagens cifradas em cada pegada. Havia funcionários no salão, 4 que ele podia ver, talvez mais escondidos em escritórios de vidro fosco nos andares superiores. 2 homens jovens conversavam perto de um trator compacto, tablets nas mãos, gestos amplos de quem explica especificações técnicas sem entender o que significam na prática. Uma mulher de terninho e salto alto atravessava o salão em direção a uma sala de reuniões, os olhos no celular, sem registro de que outra pessoa existisse no ambiente. E havia um quarto, um rapaz de terno azul, sentado em um sofá de couro perto da entrada, olhando para o próprio telefone com a concentração de quem resolve os problemas do mundo. Nenhum deles olhou para Joaquim.
10 minutos se passaram. Ele não se importou. Aproveitou o tempo para examinar a X9 de perto. Era uma máquina magnífica, não havia como negar. Sistema de trilha de fluxo duplo, capacidade de processar 80 toneladas por hora em condições ideais. A cabine era uma cápsula de tecnologia, telas digitais, sensores de precisão, sistema de piloto automático que permitia ao operador trabalhar 16 horas sem fadiga mental. Era o tipo de máquina que transformava colheita em ciência exata. 5.800.000 na configuração básica, ele sabia, mais perto de 7, com todos os opcionais que ele precisaria. Joaquim estendeu a mão e tocou a lataria. O metal era frio sob os dedos calejados. Liso de um jeito que nenhuma máquina de trabalho permanecia depois da primeira semana no campo. Lembrou-se do primeiro trator que tinha operado aos 14 anos. Um Massey Ferguson dos anos 70, comprado usado do vizinho que estava falindo. Não tinha cabine, não tinha ar-condicionado, não tinha nada além de um motor barulhento, um volante de ferro e um banco de metal que queimava as coxas no verão e gelava os ossos no inverno. Quando chovia, você se molhava. Quando fazia sol, você queimava. Quando quebrava, e quebrava sempre, você mesmo consertava, porque chamar mecânico custava dinheiro que não existia. Aquele trator tinha morrido há décadas, sucateado como peça de museu, mas de certa forma estava vivo em cada máquina que Joaquim tinha comprado depois. Cada evolução tecnológica era um passo adiante naquela mesma estrada que o Massey Ferguson tinha começado a trilhar. Senhor, a voz veio de trás, afiada. Joaquim se virou sem pressa. O jovem do sofá tinha finalmente decidido que ele existia. 20 e poucos anos, terno azul escuro de corte, que tentava parecer mais caro do que era, camisa branca sem uma ruga, gravata estreita no padrão que a moda ditava naquele ano. O cabelo estava penteado com gel suficiente para sobreviver a um furacão. O relógio no pulso era grande, dourado, com um mostrador complicado, obviamente caro, obviamente escolhido para ser notado. O crachá no peito dizia Arthur Vasconcelos, consultor de vendas premium. Arthur não sorria. Sua expressão era a de quem foi interrompido de algo importante para lidar com um inconveniente. Por favor, não toque na pintura, ele disse. O tom não era de pedido. Era de ordem com uma fina camada de educação profissional cobrindo o desprezo por baixo. O ácido do suor mancha o acabamento especial. Essa máquina tem pintura eletrostática de 4 camadas. Custa uma fortuna para restaurar. Joaquim olhou para a própria mão, ainda pousada sobre o metal verde. Olhou para Arthur. Não disse nada. O silêncio pareceu incomodar Arthur mais do que qualquer resposta. Ele aproveitou para fazer o que vendedores do tipo dele fazem automaticamente: avaliar. Os olhos desceram do chapéu surrado, de palha, deformado com a fita desfiando, até as botas gastas, passando pela camisa com botão faltando, pelas mãos grossas de unhas sujas, pelo rosto queimado de sol, com barba de 2 dias. A avaliação foi completa e implacável. Turista rural, curioso de fim de semana, sonhador sem dinheiro, perda absoluta de tempo. A conclusão era tão transparente que quase poderia ser lida em voz alta. Posso ajudar com alguma coisa? Arthur perguntou, mas a pergunta era uma formalidade vazia, uma dispensa antecipada disfarçada de atendimento. Pode, Joaquim disse, a voz calma, sem inflexão. Quero ver essa aqui e as outras que vocês têm em estoque para pronta entrega. Arthur soltou um riso curto pelo nariz. Não era uma risada de humor. Era a risada de quem não acredita no que está ouvindo. Essa linha é a nossa Premium, senhor. Equipamento para operações de larga escala. Agricultura de precisão. Não sei se é exatamente o que o senhor está procurando. E o que você acha que eu estou procurando? Arthur olhou através da parede de vidro para o estacionamento, onde a picape suja de Joaquim parecia um insulto pessoal aos veículos ao redor. Talvez algo mais adequado ao seu perfil, ele disse, voltando os olhos para Joaquim com um sorriso condescendente. Temos implementos menores no anexo, tratores de entrada, roçadeiras, equipamento mais acessível para propriedades menores. A palavra menores carregava peso, era diminutivo em todos os sentidos. Eu quero ver a ficha técnica da X9, Joaquim disse, como se Arthur não tivesse falado nada, e da E790, e saber quantas unidades vocês têm disponíveis para pronta entrega. Arthur cruzou os braços. O sorriso diminuiu, mas o desprezo aumentou. O senhor entende que essas máquinas custam mais de 5 milhões de reais cada, certo?
Só a X9 básica, sem opcional nenhum, está em 5.800. E a gente não vende no balcão. Tem processo, tem análise de crédito, tem aprovação, não é chegar e levar. Eu entendo. E o senhor pretende financiar? Porque o processo de financiamento para esse valor leva no mínimo 2 semanas, e isso se o crédito for aprovado. O que, dado o... Sara, ele gesticulou vagamente para a aparência de Joaquim. Perfil do senhor não sei se seria automático. Joaquim sustentou o olhar de Arthur por um longo momento. Não havia raiva em seus olhos, não havia ofensa. Havia apenas a paciência de quem já viu muita coisa e sabe que pressa não resolve nada. Me leva até a ficha técnica, ele disse. Por favor. Arthur suspirou. Um suspiro longo, teatral, de paciência sendo testada. Tá bom, vem comigo. Eles caminharam pelo salão em direção a uma área de atendimento. As botas de Joaquim continuavam deixando pequenas marcas no porcelanato imaculado. Arthur olhava para trás a cada poucos passos, registrando cada mancha como um crime pessoal. A cada 10 passos, o sorriso de Arthur diminuía mais, e a tempestade que se formava era invisível, mas inevitável. A mesa de atendimento era um altar de vidro temperado e aço escovado, posicionada estrategicamente perto da parede de vidro que dava para o estacionamento. Dali, qualquer vendedor poderia ver os carros dos clientes antes mesmo de cumprimentá-los. Era um sistema de triagem silencioso, eficiente, cruel. Arthur se sentou do lado de dentro, onde um tablet de última geração esperava sobre um suporte minimalista. Não ofereceu cadeira a Joaquim, não fez gesto de hospitalidade. Simplesmente se acomodou como se estivesse prestes a realizar uma tarefa desagradável, mas inevitável. Joaquim puxou a cadeira sozinho e se sentou. O couro do assento era frio e firme, do tipo que não foi feito para conforto prolongado. Uma cadeira de negócios rápidos, de recusas educadas, de infelizmente seu crédito não foi aprovado. Joaquim se ajeitou e esperou. Arthur deslizava os dedos pelo tablet com a familiaridade de quem faz aquilo 100 vezes por dia. Planilhas, especificações, fotos promocionais. Tudo passava pela tela em velocidade de demonstração, rápido demais para absorver, lento o suficiente para impressionar. Então, Arthur começou sem levantar os olhos. A X9 1100 é o que há de mais avançado em tecnologia de colheita no mercado mundial. Não é exagero, é fato. Estamos falando de sistema de trilha de fluxo duplo, com rotores independentes, capacidade de processamento de 80 toneladas por hora em condições ideais, cabine com suspensão ativa pneumática e isolamento acústico de classe A. Ele finalmente olhou para Joaquim, esperando ver admiração ou intimidação. Viu apenas atenção, neutra, paciente. É a Ferrari das colheitadeiras. Arthur continuou, tentando um tom mais coloquial. Não é para qualquer um, é para quem joga na liga profissional, para quem tem operação de verdade. A expressão de Joaquim não mudou. Arthur franziu a testa, incomodado pela falta de reação. Estava acostumado a 2 tipos de cliente, os que se intimidavam e desistiam e os que se maravilhavam e compravam. Um cliente que simplesmente ouvia sem demonstrar nada era território desconhecido. O preço base é 5.800.000, ele prosseguiu, decidindo ir direto ao ponto que normalmente encerrava conversas como aquela. Com os opcionais recomendados, sistema de mapeamento de colheita em tempo real, telemetria integrada via satélite, piloto automático de precisão centimétrica, pacote de sensores premium. A gente bate 6,5 fácil, 7 se quiser configuração completa. Fora o frete, que dependendo da região pode adicionar mais uns 50, 60 mil. Ele deixou os números pairarem no ar como uma barreira invisível. Estamos falando de um investimento significativo, Arthur concluiu, sublinhando a palavra investimento como se fosse um teste de vocabulário. O tipo de decisão que normalmente envolve planejamento, análise de retorno, consultoria financeira especializada. Qual a taxa de perda de grãos? A pergunta cortou o monólogo de Arthur como uma lâmina. Como? A taxa de perda de grãos, Joaquim repetiu, a voz no mesmo tom calmo de antes. Na velocidade de trabalho de 8 km por hora, com inclinação lateral de 15 graus em terreno irregular. Qual é a taxa de perda que essa máquina entrega nessas condições? Arthur olhou para o tablet, como se a resposta fosse materializar-se na tela por mágica. Não materializou. Isso é um dado técnico muito específico.
ele disse, a primeira rachadura aparecendo na fachada de competência. O que importa para o senhor como comprador é o desempenho geral, a produtividade bruta, o retorno sobre investimento. A taxa de perda importa mais do que qualquer outra coisa, Joaquim disse. Não era correção, era constatação. Se eu estou colhendo uma área grande e perdendo 1% de grão em vez de 0,5%, a diferença não é decimal, é dinheiro, muito dinheiro, literalmente caindo no chão e ficando para trás. Arthur abriu a boca para responder, mas nenhum argumento veio. Nesse momento, algo mudou no ambiente. Os dois vendedores que estavam conversando perto do trator compacto tinham parado de falar. Um deles, loiro, cabelo curto, expressão de quem acha graça de tudo, estava observando a cena com um sorriso no canto da boca. O outro, moreno, mais alto, digitava algo no celular sem tirar os olhos de Joaquim e Arthur. Arthur percebeu a audiência. E, como todo vendedor jovem que ainda confunde público com validação, ele decidiu transformar a situação em espetáculo. Ricardo, Felipe, ele chamou, acenando para os colegas. Venham cá um segundo. O senhor aqui quer saber sobre taxa de perda de grãos em condições específicas de operação. Os dois se aproximaram. Ricardo, o loiro, não disfarçou o sorriso. Felipe, o moreno, guardou o celular no bolso, mas manteve a expressão de diversão contida. O senhor é produtor? Ricardo perguntou, mas o tom deixava claro que ele já tinha decidido a resposta. Sou, Joaquim disse. Aqui da região? De Goiás. Ah, Goiás. Ricardo trocou um olhar com Felipe. Terra de gente trabalhadora. A frase parecia elogio. Não era. Arthur retomou o controle da conversa, agora com a segurança de quem tem aliados. O senhor estava perguntando sobre taxa de perda. Olha, eu vou ser honesto com o senhor. Esse nível de detalhe técnico não é algo que a gente costuma discutir com clientes em fase inicial de pesquisa. Normalmente, esse tipo de informação vai para operações que já estão em processo avançado de aquisição. Operações de que tamanho? Joaquim perguntou. Grandes. Operações de escala, fazendas de... Arthur gesticulou vagamente. Sei lá, 10, 20 mil hectares. Gente que realmente precisa desse nível de máquina. Ah, se eu tiver mais do que isso? Ricardo soltou uma risada curta. Felipe abafou a própria com a mão. Arthur sorriu. Aquele sorriso condescendente que pessoas em posição de poder percebido usam quando querem humilhar sem parecer que estão humilhando. Senhor, vamos ser realistas aqui. Ele se recostou na cadeira, cruzou os braços. O senhor entrou aqui de picape velha, com roupa de trabalho, querendo ver a máquina mais cara do salão. Eu entendo a curiosidade. Eu mesmo, quando era mais novo, entrava em concessionária de carro importado só para sentar nos bancos de couro. Não tem nada de errado em sonhar. A pausa foi calculada. Mas entre sonhar e comprar tem uma distância, e essa distância se chama realidade. Arthur se inclinou para a frente. O senhor sabe quanto custa a manutenção anual de uma XE9? Sabe quanto é o seguro? O treinamento especializado para o operador? A estrutura de galpão climatizado que essa máquina precisa para não degradar? Joaquim não respondeu, apenas esperou. E Arthur, interpretando o silêncio como vitória, foi para o golpe final. Me diz uma coisa, seu... Ele percebeu que nunca tinha perguntado o nome. Senhor, o senhor tem terra para isso? A pergunta ficou suspensa no ar. Porque essa máquina não é para colher milho no quintal de casa. Não é para produtor de fim de semana que tem uns hectares aqui e ali. Essa máquina é para operação séria. Para gente que entende de escala. Para gente que... Ele olhou ostensivamente para as roupas de Joaquim. Não vou dizer que tem que ter aparência de rico, porque aparência engana, mas tem que ter capacidade. E capacidade se comprova. Ricardo e Felipe observavam como espectadores de arena, esperando o golpe de misericórdia. Então, antes de a gente continuar perdendo tempo, Arthur concluiu. Me conta, o senhor tem terra para isso? Ou o senhor quer que eu indique uns tratores menores que cabem mais no seu perfil? O silêncio que se seguiu foi de um tipo diferente. Não era o silêncio constrangido de quem foi humilhado. Não era o silêncio furioso de quem está prestes a explodir. Era um silêncio denso, carregado, como o ar antes de uma tempestade de verão. Joaquim olhou para Arthur, olhou para Ricardo, olhou para Felipe, 3 homens jovens, bem vestidos, que nunca tinham acordado às 4 da manhã para ver o sol nascer sobre uma lavoura, que nunca tinham sentido o medo de olhar para o céu e ver a nuvem errada chegando, que nunca tinham segurado na mão a terra que alimenta um país e se perguntado se aquele ano seria o ano em que tudo daria errado. 3 homens que olhavam para ele e viam um velho sujo, um caipira, um ninguém. Dentro de Joaquim, algo se moveu.
Uma onda de calor que subia do peito em direção à garganta. Uma vontade antiga, primitiva, de se levantar e fazer aqueles três entenderem quem estava na frente deles. Mas ele tinha 62 anos. Tinha enfrentado secas que mataram metade do gado. Tinha sobrevivido a geadas que destruíram safras inteiras em uma noite. Tinha negociado com bancos que queriam tomar suas terras. Tinha enterrado o pai, a mãe, a primeira esposa. Tinha visto o mundo tentar quebrá-lo de todas as formas possíveis e tinha permanecido de pé. 3 meninos de terno não iam tirar ele do centro. A onda de calor recuou. A respiração se normalizou. As mãos que tinham se fechado por um instante relaxaram sobre os joelhos. Você perguntou se eu tenho terra, Joaquim disse, a voz tão calma quanto tinha sido desde o início. Vou responder. Mas primeiro, você vai responder a minha pergunta. Arthur franziu a testa. Que pergunta? A taxa de perda de grãos. Na velocidade de 8 km por hora, com inclinação de 15 graus. Quanto essa máquina perde? Eu já disse que isso é dado técnico. É um dado que qualquer vendedor sério deveria saber de cor. Joaquim não elevou a voz, não precisava. Porque é o dado que determina se a máquina vale o preço ou não. Então me responde, quanto ela perde? Arthur olhou para Ricardo. Ricardo deu de ombros. Felipe estudava os próprios sapatos. Ninguém sabia. 0,5%, Joaquim disse. Na configuração ideal com o rotor calibrado corretamente, ela perde 0,5%, mas a calibração de fábrica vem ajustada para solo de textura média, no Cerrado Goiano, com argila pesada e umidade variável que a gente tem de outubro a março. Você precisa aumentar a velocidade do rotor em 12% e abrir o côncavo traseiro em 3 milímetros. Senão, a perda sobe para quase 1%. Silêncio. E tem outra coisa, Joaquim continuou, como quem comenta sobre o tempo. O sistema de arrefecimento dessa série teve problema nos lotes de 2022 e 2023. Superaquecimento no calor do centro-oeste. A John Deere fez recall silencioso e trocou o radiador nos modelos afetados. O lote 2024 já vem corrigido de fábrica. Eu preciso saber se as unidades que vocês têm em estoque são do lote corrigido ou se vou ter que mandar fazer o upgrade depois da compra. Ricardo tinha parado de sorrir. Felipe tinha levantado os olhos dos sapatos. Arthur parecia ter engolido a própria língua. Eu teria que verificar com o departamento técnico, Arthur conseguiu dizer. Verifica, eu espero. O silêncio que se seguiu tinha textura. Era o tipo de silêncio que acontece quando a narrativa de uma situação muda completamente e ninguém sabe ainda como se posicionar no novo cenário. Arthur estava paralisado atrás do tablet, os dedos imóveis sobre a tela que não oferecia respostas. Ricardo e Felipe permaneciam onde estavam, mas a postura de escárnio tinha evaporado, substituída por algo mais parecido com confusão. Joaquim esperou. Ele era bom em esperar. A terra ensina isso. Você planta em março e colhe em setembro. Você olha para o céu em outubro e espera a chuva que pode vir ou não. Você faz tudo o que pode ser feito e depois espera, porque algumas coisas não dependem de você. Arthur finalmente se moveu, pegou o tablet, digitou algo, franziu a testa para a tela. Eu estou tentando localizar a informação do lote, ele disse, a voz perdendo a arrogância dos minutos anteriores. O sistema aqui não... Deixa eu facilitar, Joaquim disse. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Vocês têm quantas unidades em estoque agora? X9 e S790 pronta entrega. Arthur consultou outra tela. 8 X9, 4 S790. 12 no total. Isso. Alguma delas é do lote 2024? Eu precisaria confirmar com o almoxarifado. Confirma. Arthur olhou para Ricardo numa súplica muda de ajuda. Ricardo levantou as mãos em um gesto de "isso é problema seu" e deu um passo para trás. Eu vou ligar para o técnico, Arthur disse, levantando-se da cadeira. 1 minuto. Ele se afastou em direção a uma porta que levava aos fundos, o celular já na orelha. Seus passos eram mais rápidos do que tinham sido em qualquer momento desde que a conversa começara. Ricardo e Felipe permaneceram, mas a uma distância maior agora. A piada tinha acabado. O caipira do quintal estava fazendo perguntas que eles não sabiam responder. Joaquim aproveitou a pausa para se levantar e caminhar novamente em direção à X9 exposta. Suas botas continuavam deixando marcas no porcelanato, pequenas assinaturas de terra vermelha que os funcionários de limpeza teriam que remover mais tarde.
Ele parou diante da máquina e a estudou com olhos de quem realmente entende o que está vendo. A plataforma de corte, 40 pés de largura, 12 metros de alcance, capaz de ceifar uma faixa de soja do tamanho de uma casa a cada passada. Os dentes do molinete eram de aço reforçado, projetados para durar 3 safras sem troca. O sistema de alimentação por correia tinha sido redesenhado em 2023, corrigindo o problema de embuchamento que atormentava os modelos anteriores. O tanque graneleiro, capacidade para 14 mil litros, o equivalente a mais de 400 sacos de soja. Um sensor de nível ultrassônico avisava quando estava chegando no limite, permitindo programar a descarga no transbordo sem interromper a colheita. A cabine, vista daqui de fora, parecia uma cápsula espacial grudada no corpo da máquina. Vidros curvos, painéis digitais, banco com suspensão pneumática que absorvia o impacto de terrenos irregulares. Um operador podia passar 16 horas lá dentro sem sentir a metade do cansaço que sentiria em uma máquina de geração anterior. Tecnologia. Tudo aquilo era tecnologia empilhada sobre tecnologia. Décadas de engenharia agrícola condensadas em um único equipamento que custava mais do que uma casa de luxo. E Joaquim entendia cada peça, cada sistema, cada número, não porque tinha lido manuais ou assistido vídeos, mas porque tinha passado a vida inteira operando, quebrando, consertando e substituindo máquinas como aquela. Tinha aprendido na prática o que os engenheiros aprendiam na teoria. Tinha descoberto no campo o que os manuais não contavam. Senhor, a voz veio de trás. Não era Arthur. Joaquim se virou. Um homem mais velho estava parado a alguns metros, uniforme de técnico de manutenção, crachá com o nome Osvaldo e a palavra supervisor embaixo. 50 e poucos anos, mãos grandes, postura de quem trabalha de pé o dia inteiro. O Arthur me ligou, Osvaldo disse. Disse que o senhor quer saber sobre lote de fabricação das máquinas em estoque. Quero. As 8X9 são do lote 2024. Vieram direto da fábrica mês passado, já com a correção do sistema de arrefecimento. As 4S790 são mistas, 2 do lote 2023, que precisam do upgrade, e 2 do lote 2024, que já vêm corrigidas. Joaquim assentiu. E a calibração, elas estão ajustadas para que tipo de solo? Osvaldo franziu a testa, mas não de confusão, de interesse. Padrão de fábrica, solo de textura média, umidade relativa entre 40% e 60%. Se for para o centro-oeste, precisa reajustar. A maioria dos clientes não sabe disso e reclama depois que a máquina não entrega o prometido. Eu sei. Por isso estou perguntando antes. Osvaldo o estudou por um momento. Não do jeito que Arthur tinha estudado, procurando sinais de riqueza ou pobreza. De outro jeito, procurando sinais de conhecimento. O senhor trabalha com isso há quanto tempo? Osvaldo perguntou. 47 anos. Sempre na mesma região? Comecei em Goiás. Expandi para o Mato Grosso em 92, Bahia em 2003, Paraná em 2010, Mato Grosso do Sul em 2015. Osvaldo assobiou baixo. O senhor é o quê, gerente de operações? Consultor? Dono? A palavra pousou no ar com peso. Arthur tinha voltado dos fundos e estava parado a alguns metros ouvindo. A expressão dele era de quem está tentando remontar um quebra-cabeça depois de descobrir que metade das peças estava de cabeça para baixo. Dono de quê exatamente? Arthur perguntou, tentando recuperar algum controle da situação. Joaquim se virou para ele. Você perguntou se eu tenho terra para uma máquina dessa? Perguntei. A resposta é não. O sorriso de alívio começou a se formar no rosto de Arthur. Era isso. O velho estava blefando o tempo todo. Não tinha terra para nada. Era só um curioso, um sonhador, exatamente como ele tinha intuído desde o início. Eu não tenho terra para uma máquina dessa, Joaquim continuou. Eu tenho terra para 12. O sorriso morreu antes de nascer por completo. 12? Arthur repetiu. 12 unidades de produção, espalhadas por 5 estados: Goiás, Mato Grosso, Bahia, Paraná, Mato Grosso do Sul. Joaquim enumerou com a calma de quem lista itens de compra. Cada unidade tem entre 50 e 80 mil hectares, dependendo do terreno e do que vale a pena plantar em cada região. Média de 60 mil por unidade. Faz a conta. Ninguém fez a conta em voz alta, mas todos fizeram mentalmente. 60 mil vezes 12, 720 mil hectares. Era um número absurdo. Era um número que não parecia real. Era o tipo de número que aparecia em relatórios do Ministério da Agricultura, não na boca de um homem de chapéu de palha e bota suja. O senhor está dizendo que tem 700 mil hectares? Ricardo perguntou, a voz estranhamente aguda. Mais ou menos. Varia de ano para ano, depende do que compensa arrendar.
Joaquim deu de ombros como se estivesse falando de um quintal. E o problema que eu vim resolver hoje é o seguinte: minhas colheitadeiras estão velhas, estão quebrando, estão perdendo grão, e a janela de colheita tá encurtando porque o clima tá maluco e ninguém mais consegue prever quando a chuva vem. Ele olhou diretamente para Arthur. Então eu preciso de máquinas novas. Não uma, não duas. Eu preciso de 12 colheitadeiras de última geração, todas configuradas para cada tipo de solo e clima das minhas unidades, todas entregues nos próximos 15 dias. Arthur abriu a boca, fechou, abriu de novo. 12 X9, 12 colheitadeiras. Pode ser X9, pode ser S790, pode ser combinação das duas. Depende do que vocês tiverem em estoque e do que fizer mais sentido para cada destino. Joaquim puxou do bolso de trás da calça um caderno de capa de couro puída, amarelada de uso. Abriu em uma página específica. Eu tenho aqui a lista de especificações para cada unidade. Configuração de solo, umidade média, declividade do terreno, capacidade de processamento necessária. Ele colocou o caderno sobre a mesa de vidro, aberto na página relevante. Números, anotações, cálculos, tudo escrito à mão em letra miúda e precisa. Vocês têm condição de atender ou eu vou ter que procurar outra concessionária? O silêncio que se seguiu foi de um tipo completamente diferente de qualquer silêncio anterior. Osvaldo, o técnico, estava sorrindo. Não um sorriso de escárnio, mas de satisfação. O sorriso de quem assiste a algo que merecia acontecer finalmente acontecendo. Ricardo e Felipe tinham recuado ainda mais, como se a proximidade com a cena pudesse contaminá-los com a humilhação de Arthur. E Arthur estava branco. A cor tinha literalmente fugido de seu rosto, deixando para trás apenas a máscara de gel no cabelo e o terno caro que de repente parecia fantasia. Eu preciso chamar o gerente, ele disse, a voz um fio do que tinha sido. Isso tá acima da minha alçada. Chama, Joaquim disse. Vocês têm 5 minutos. Depois disso eu pego minha picape e vou ver o que a New Holland tem a oferecer. Arthur saiu praticamente correndo em direção às escadas que levavam ao andar superior. Joaquim voltou a olhar para a X9. Linda máquina, realmente linda. Ele só esperava que as pessoas que a vendiam fossem capazes de estar à altura dela. O gerente desceu as escadas em menos de 1 minuto. Era um homem de 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado para trás, terno escuro de corte clássico que não tentava parecer mais caro do que era. Diferente dos vendedores jovens do salão, ele tinha o ar de quem já navegou muitas tempestades e aprendeu a reconhecer o vento antes de ver as nuvens. Seu nome era Roberto Campos, e seus olhos encontraram Joaquim antes mesmo de chegar ao térreo. Arthur vinha logo atrás, a postura de quem está sendo arrastado para o próprio julgamento. O rosto ainda estava pálido, as mãos levemente trêmulas, a arrogância das horas anteriores substituída por algo que parecia desespero controlado. Roberto atravessou o salão em passos largos e parou diante de Joaquim. Não estendeu a mão imediatamente. Primeiro, olhou, estudou, avaliou, mas não do jeito que Arthur tinha avaliado. Roberto olhou para as botas gastas e viu milhares de quilômetros percorridos. Olhou para as mãos calejadas e viu décadas de trabalho. Olhou para o chapéu de palha surrado e viu história, tradição, continuidade. Então, estendeu a mão. Senhor Joaquim Mendes Ferreira, ele disse, e não era pergunta, era reconhecimento. O comendador da Terra Seca. É uma honra recebê-lo em nossa loja. Joaquim apertou a mão oferecida. O aperto de Roberto era firme, direto, de igual para igual. Você me conhece? Joaquim perguntou. Todo mundo do setor agrícola conhece o senhor. Roberto soltou a mão, mas manteve o respeito no olhar. Fazenda Terra Seca é referência nacional em produtividade. Eu acompanho os números de vocês nos relatórios da Conab desde que entrei nesse ramo. Atrás deles, Arthur fez um som estrangulado, algo entre surpresa e horror. Comendador? Ele murmurou para si mesmo, a palavra escapando como o ar de um pneu furado. Roberto se virou para o vendedor com uma expressão que prometia conversas longas e desagradáveis em um futuro muito próximo. Arthur, você atendeu o senhor Joaquim quando ele chegou? Arthur engoliu em seco. Seus olhos foram para Joaquim, depois para o chão, depois para algum ponto indefinido no teto, que de repente parecia muito interessante. Sim, eu atendi. E como foi esse atendimento? O silêncio de Arthur foi resposta suficiente. Ele me atendeu.
Joaquim disse, resgatando o vendedor de ter que se enforcar com as próprias palavras. A gente teve uma conversa interessante sobre se eu tenho terra suficiente para operar uma colheitadeira e sobre onde eu deveria procurar enxadas. Roberto fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, sua expressão era de dor profissional, o tipo de dor que gerentes sentem quando funcionários transformam oportunidades em desastres. Senhor Joaquim, em nome de toda a equipe, eu peço desculpas. Esse tipo de tratamento não representa os valores da nossa empresa, não representa o respeito que temos pelos produtores rurais, não representa... Deixa isso para depois, Joaquim interrompeu, a voz sem rancor, mas também sem paciência para cerimônias. Eu não vim aqui para receber desculpas. Vim resolver um problema. Você pode me ajudar ou não pode? Roberto endireitou a postura. Posso. O que o senhor precisa? Joaquim pegou o caderno que ainda estava sobre a mesa de vidro, folheou até encontrar a página certa e virou para que Roberto pudesse ver. 12 colheitadeiras, configuração de agricultura de precisão, telemetria integrada via satélite, piloto automático, sensores de umidade e rendimento, pronta entrega. Eu tenho aqui a especificação detalhada para cada unidade, incluindo os ajustes de calibração que vão ser necessários dependendo do destino. Roberto pegou o caderno com as duas mãos, como quem recebe um documento importante. Seus olhos percorreram os números, as anotações, os cálculos meticulosos que preenchiam cada linha. Sorriso, 2 unidades. Rio Verde, 3. Luiz Eduardo Magalhães, 4. Ponta Grossa, 2. Campo Grande, 1. Isso. E o prazo? 15 dias. Todas entregues instaladas com o operador treinado nas especificidades de cada modelo. Roberto assobiou baixo, mas não era um assobio de impossibilidade. Era de respeito pela escala do desafio. É apertado, mas factível. Ele devolveu o caderno a Joaquim. A gente tem 8 X9 em estoque aqui na capital. Todas do lote 2024, com as correções de fábrica, mais 4 S790, que podem ser redirecionadas do centro de distribuição de São Paulo em 48 horas. Dá as 12 que o senhor precisa. As S790 de São Paulo são de que lote? Vou confirmar, mas acredito que 2 são 2023 e 2 são 2024. As de 2023 precisariam do upgrade do sistema de arrefecimento. Quanto tempo para o upgrade? 3 dias, se a gente priorizar. Joaquim considerou por um momento. 3 dias era tempo, mas era tempo administrável. As unidades que receberiam as máquinas 2023 poderiam esperar um pouco mais, desde que as mais urgentes fossem atendidas primeiro. Funciona, ele disse. Manda as 2024 primeiro, para as unidades mais críticas. As 2023 podem ir depois, com o upgrade feito. Roberto assentiu, já mentalmente organizando a logística. E quanto ao valor, senhor Joaquim? O senhor mencionou para o Arthur que não quer financiar? Não quero. À vista. À vista. Roberto não conseguiu esconder completamente a surpresa. Ele estava acostumado a negociar planos de pagamento, taxas de juros, aprovações de crédito que levavam semanas. À vista, para uma compra desse tamanho, era quase inédito. O senhor tem noção do valor total que estamos falando? Tenho. 12 colheitadeiras, configuração completa, com frete e instalação. Roberto fez cálculos mentais rápidos. Estamos falando de algo em torno de 60 a 65 milhões de reais. A cifra pairou no ar do salão climatizado. Ricardo e Felipe, que tinham permanecido a uma distância segura fingindo não observar, agora olhavam abertamente. Arthur parecia que ia desmaiar. 60 milhões fechados, Joaquim disse. Vocês absorvem o frete e a instalação. Roberto hesitou pela primeira vez. Senhor Joaquim, o frete de 12 máquinas para 5 estados diferentes representa um custo significativo. Eu estou comprando 60 milhões em equipamento à vista. O frete é cortesia. Era uma afirmação, não uma negociação. Roberto considerou por um momento. 60 milhões era uma venda que faria o ano inteiro da concessionária. Era o tipo de venda que rendia bônus, promoções, reconhecimento da matriz. O custo do frete, por mais significativo que fosse, era irrelevante perto do lucro que aquela transação representava. Feito, ele disse. Frete por nossa conta. Instalação e treinamento também. E garantia estendida de 3 anos em todas as unidades. Não 2, que é o padrão. 3. Roberto hesitou novamente. Garantia estendida significava comprometimento de longo prazo, custos de manutenção cobertos pela fabricante, responsabilidade que ia além da venda imediata.
2 anos é o que a fábrica autoriza. 3 eu vou precisar de aprovação especial da matriz. Então liga para a matriz. Roberto olhou para Joaquim por um longo momento. Depois assentiu, pegou o celular do bolso e se afastou alguns passos para fazer a ligação. A conversa durou 4 minutos. Roberto falava em voz baixa, mas sua linguagem corporal contava a história. Primeiro explicação, depois negociação, depois insistência, finalmente acordo. Quando voltou, estava sorrindo. 3 anos. Autorizado. Ótimo. Joaquim puxou o próprio celular do bolso. Era um aparelho simples, de modelo básico, sem as funcionalidades sofisticadas que os mais jovens consideravam essenciais. Mas fazia ligações. E era isso que importava. Discou um número de memória. Marcos, sou eu. A voz de Joaquim era a mesma de sempre. Calma, direta, sem floreios. Pode preparar a transferência. 60 milhões, conta que eu te passei ontem. Vai sair agora, assim que eu confirmar os dados bancários da concessionária. Do outro lado da linha, a voz do gerente do banco era audível apenas como um murmúrio distante, mas o tom era de quem já estava acostumado com esse tipo de instrução. É 60. À vista. Confirmo em 10 minutos. Joaquim desligou e olhou para Roberto. Me passa os dados bancários. O dinheiro sai assim que eu confirmar. Roberto acenou para uma assistente que estava observando de longe. Em segundos, uma folha com os dados da conta da concessionária foi entregue a Joaquim. Ele conferiu os números, digitou algo no celular, esperou. 1 minuto depois, o celular de Roberto apitou. Roberto olhou para a tela, olhou para Joaquim, olhou para a tela de novo. O TED acabou de cair, ele disse, a voz levemente rouca. 60 milhões. Confirmado. Arthur, que estava parado a alguns metros tentando processar tudo o que estava acontecendo, fez um som que poderia ser um soluço ou o início de um choro. Ricardo e Felipe tinham desaparecido em algum momento durante a negociação, provavelmente para esconder a vergonha de terem participado do espetáculo inicial de humilhação, e Osvaldo, o técnico de manutenção, estava encostado em um trator próximo, os braços cruzados, um sorriso tranquilo no rosto. O sorriso de quem sabia que justiça, quando chega, chega completa. A papelada levou mais tempo do que a negociação. Roberto guiou Joaquim até seu escritório no andar de cima, uma sala de vidro e madeira que oferecia vista panorâmica do salão de exposição. Dali era possível ver a X9 em seu pedestal iluminado, a picape suja no estacionamento e o fantasma de Arthur vagando pelo térreo sem saber o que fazer consigo mesmo. O escritório era funcional sem ser austero. Diplomas na parede, fotos com clientes importantes, uma maquete de colheitadeira em miniatura que servia de peso de papel sobre a mesa principal. Era o escritório de alguém que levava o trabalho a sério, sem precisar provar isso com ostentação. Joaquim se sentou na cadeira de visitantes. Não era tão desconfortável quanto as cadeiras do salão, mas também não era feita para longas permanências. Ele não se importou, tinha sentado em lugares piores. Roberto começou a organizar os documentos. 12 contratos de compra e venda, 12 termos de garantia estendida, 12 cronogramas de entrega com datas, destinos e responsáveis. Cada papel precisava ser lido, conferido e assinado. O senhor quer um café enquanto trabalhamos nisso? Roberto ofereceu. Aceito. Uma assistente apareceu com 2 xícaras de café forte e um prato de biscoitos que Joaquim ignorou. O café era bom. Não tão bom quanto o que Dona Helena fazia na fazenda, mas bom o suficiente. Enquanto assinava documento após documento, Joaquim pensou nas 12 unidades que receberiam aquelas máquinas. Pensou em Geraldo em Sorriso, que finalmente teria equipamento novo para enfrentar a safra. Pensou em Carmen, no oeste baiano, que não precisaria mais rezar para as máquinas velhas aguentarem mais um dia. Pensou em Tonho, no Paraná, que poderia colher sem ver grão caindo no chão. Eram só máquinas. Metal, eletrônica, tecnologia empilhada sobre tecnologia. Mas eram também a diferença entre uma boa safra e uma safra perdida. Entre um ano de lucro e um ano de prejuízo. Entre manter 3.000 empregos diretos e ter que demitir famílias que dependiam daquele trabalho há gerações. 60 milhões de reais. Era muito dinheiro. Era mais do que a maioria das pessoas veria em toda a vida. Mas era o dinheiro certo, na hora certa, para o propósito certo. Pronto, Roberto disse quando o último documento foi assinado.
As 12 notas fiscais vão ser emitidas nas próximas 2 horas. As máquinas começam a sair amanhã de manhã, seguindo a ordem de prioridade que o senhor especificou. Perfeito. Roberto se recostou na cadeira, permitindo-se um momento de satisfação. Senhor Joaquim, em 23 anos de carreira no setor agrícola, eu nunca fechei uma venda assim, sem pechincha, sem enrolação, sem consulta a sócio ou a banco. O senhor é diferente. Eu só sei o que eu quero, Joaquim disse, guardando a caneta no bolso da camisa. A mesma camisa com o botão faltando que Arthur tinha olhado com tanto desdém. E sei quanto vale. Não tenho tempo para joguinho. Posso perguntar uma coisa pessoal? Pode. Por que o senhor veio pessoalmente? Uma compra desse tamanho, nesse valor, normalmente é feita por diretores financeiros, gerentes de compras. O dono não precisa se deslocar. Joaquim considerou a pergunta por um momento. Porque eu gosto de ver onde meu dinheiro está indo, ele disse finalmente. E gosto de ver quem vai cuidar do meu equipamento. Dá para saber muita coisa de uma empresa pelo jeito que ela trata o cliente que não parece importante. Roberto assentiu lentamente, entendendo mais do que as palavras diziam. E o que o senhor achou do nosso jeito de tratar? Joaquim olhou pela parede de vidro para o salão lá embaixo, onde Arthur ainda perambulava como um fantasma. O técnico, o Osvaldo, foi o único que me tratou como gente desde o começo. Respondeu minhas perguntas, deu informação útil, não tentou me impressionar nem me diminuir. Ele voltou os olhos para Roberto. O rapaz do terno, por outro lado, Roberto suspirou. Eu sei, e eu peço desculpas de novo. O Arthur vai ser tratado. É disso que eu quero falar. Roberto franziu a testa. Senhor, Joaquim se levantou da cadeira. Caminhou até a parede de vidro e olhou para baixo, para a figura solitária de Arthur sentada em uma das cadeiras de espera, a cabeça entre as mãos. Eu poderia pedir para você demitir ele, Joaquim disse. Depois do que ele fez, do que ele disse, seria justo. Seria até esperado. Seria compreensível, Roberto concordou. Mas eu não vou pedir. Roberto não escondeu a surpresa. Não vai? Joaquim se virou para encará-lo. Esse rapaz tem quantos anos? 24? 25? 24. 24 anos. Ainda é menino. Um menino arrogante, mal educado, que não sabe a diferença entre aparência e valor. Mas ainda é menino. Com todo respeito, senhor Joaquim, o comportamento dele foi inaceitável. Ele representou mal a empresa, ofendeu um cliente importante. Ele ofendeu um cliente, Joaquim corrigiu. Importante ou não, era um cliente. E isso tá errado. Mas demitir ele agora só vai fazer uma coisa. Vai ensinar ele que a consequência de errar é perder o emprego. Não vai ensinar ele a não errar. Roberto considerou as palavras em silêncio. O que o senhor sugere, então? Joaquim caminhou de volta para a cadeira e se sentou. Eu tenho uma proposta. Não é obrigatória. Se você não gostar, esquece que eu falei, mas eu acho que pode funcionar. Estou ouvindo. Manda o Arthur passar uma temporada trabalhando de verdade. Não aqui no ar-condicionado, vendendo máquina para quem ele acha que merece. Manda ele para o campo. Manda ele ver como é o trabalho de quem ele estava desprezando. Roberto se inclinou para a frente, interessado. Continua. Eu tenho 12 unidades. Uma delas, a de Sorriso, é a maior e a mais intensa. Colheita, plantio, manutenção, logística. 3.000 funcionários só naquela unidade. Gente que acorda às 4 da manhã e dorme às 10 da noite. Gente de bota suja e mão calejada. Joaquim fez uma pausa, deixando a imagem se formar. Manda o Arthur passar 2 meses lá. Não como visitante, não como observador, como trabalhador. Deixa ele acordar no frio da madrugada, sentir o sol de meio-dia, comer a mesma comida que os peões comem, dormir no mesmo alojamento. Deixa ele ver o que é produzir a comida que ele come toda noite sem pensar de onde vem. Roberto ficou em silêncio por um longo momento. E se ele não quiser ir? Aí a escolha é dele, e as consequências também. E se ele for e não aguentar? Aí ele vai ter aprendido alguma coisa sobre os próprios limites, que já é mais do que ele sabe agora. Roberto se recostou na cadeira, processando a proposta. E se ele for e aguentar? Joaquim sorriu pela primeira vez desde que tinha entrado na concessionária. Aí ele vai voltar diferente, não necessariamente melhor pessoa, porque isso depende de coisas que ninguém controla, mas vai voltar sabendo o que é trabalho de verdade, sabendo quem são as pessoas que vestem bota suja e camisa rasgada, sabendo que o cara mais mal vestido do salão pode ser o cliente mais importante da vida dele. Roberto assentiu lentamente. E o senhor acha que isso vale a pena? Depois de como ele tratou o senhor? Eu acho que a raiva não constrói nada, Joaquim disse. A vingança não constrói nada. Demitir o rapaz ia me dar 5 minutos de satisfação e ia deixar ele exatamente do mesmo jeito que está agora.
só que desempregado. Mas se ele for pro campo e realmente aprender, aí sim eu vou ter ganho alguma coisa, porque vai ter mais uma pessoa no mundo que entende, e gente que entende vale mais do que gente que só obedece. Roberto ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro, então estendeu a mão. Senhor Joaquim, eu aceito a proposta. Vou conversar com o Arthur hoje mesmo. Se ele topar, ele vai para Sorriso. Se não topar, aí sim as consequências serão outras. Joaquim apertou a mão oferecida. Justo. E quanto às despesas? Viagem, alojamento, alimentação? Por minha conta. Ele vai trabalhar como qualquer outro funcionário, mas sem salário daqui. O salário da concessionária continua normal, para ele não ter desculpa financeira para não ir. Roberto balançou a cabeça, admirado. O senhor está basicamente pagando para educar alguém que te ofendeu. Eu estou investindo em alguém que ainda pode ser salvo. Joaquim corrigiu. É diferente. Ele se levantou, pegou o chapéu que tinha deixado sobre a mesa e o colocou na cabeça. As notas fiscais, quando ficarem prontas, manda pro e-mail da minha filha. O contato tá no caderno que eu deixei com você. Pode deixar. E o Osvaldo, o técnico. A comissão dessa venda vai para ele. Roberto piscou. A comissão? Vocês têm sistema de comissão por venda, não tem? Temos, mas ela iria pro vendedor que... O vendedor que me atendeu me mandou procurar enxada, Joaquim disse. O técnico que me atendeu me deu informação útil e me tratou com respeito. A comissão vai pro técnico. Roberto abriu a boca para argumentar, depois fechou. Depois riu. Vou ter que explicar isso pro departamento financeiro de um jeito muito criativo. Eu confio na sua criatividade. Joaquim caminhou em direção à porta do escritório. Parou com a mão na maçaneta. Roberto, senhor, obrigado por ter descido rápido e por ter sabido quem eu era antes de eu precisar explicar. Roberto assentiu. Obrigado por ter dado uma segunda chance ao meu funcionário e por ter fechado o negócio mesmo depois de tudo. Joaquim abriu a porta. As máquinas que valem a pena, a gente compra independente de quem está vendendo. E as pessoas que valem a pena, a gente dá chance independente de quem elas foram. E saiu. Joaquim desceu as escadas sem pressa. O salão estava mais vazio agora. Ricardo e Felipe tinham desaparecido completamente, provavelmente escondidos em algum escritório dos fundos onde pudessem processar a humilhação em privado. A recepcionista fingia organizar papéis atrás do balcão, mas seus olhos acompanhavam cada movimento de Joaquim. Osvaldo continuava encostado no mesmo trator de antes, os braços cruzados, o sorriso ainda no rosto. E Arthur estava exatamente onde Joaquim o tinha visto, pela janela do escritório. Sentado em uma das cadeiras de espera, a cabeça entre as mãos, a postura de alguém que está tentando acordar de um pesadelo e descobrindo que está bem acordado. Joaquim caminhou até ele. Seus passos ecoaram no silêncio do salão, cada batida de bota no porcelanato anunciando sua aproximação. Arthur deve ter ouvido, mas não levantou a cabeça. Talvez esperasse que, se ficasse imóvel o suficiente, o mundo simplesmente o esquecesse. Joaquim parou a 1 metro de distância. Levanta. A palavra não era gritada, mas carregava peso suficiente para não ser ignorada. Arthur levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, não de choro, mas daquele ardor que vem de segurar lágrimas por tempo demais. A arrogância das horas anteriores tinha evaporado completamente. O que sobrava era um rapaz de 24 anos que tinha acabado de descobrir que não sabia nada sobre o mundo. Ele se levantou. Senhor Joaquim, Para. Joaquim ergueu uma mão. Eu não quero desculpas. Desculpa é palavra, e palavra é fácil. Qualquer um pede desculpa. Eu quero saber outra coisa. Arthur esperou, tenso. Por que você fez o que fez? A pergunta era simples, mas o peso dela era imenso. Arthur abriu a boca, fechou, abriu de novo. As palavras lutavam para sair, travando umas nas outras. Eu não sei, senhor. Eu olhei para o senhor e eu vi. O que você viu? Eu vi um velho, de roupa suja, de picape velha. Eu vi alguém que não parecia ter dinheiro. Arthur baixou os olhos. E você decidiu que alguém sem dinheiro não merecia seu respeito. Não era pergunta, era diagnóstico. Arthur não respondeu. Não precisava. Joaquim deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. Deixa eu te contar uma coisa, rapaz. Uma coisa que ninguém vai te ensinar em curso de vendas ou faculdade de administração. Arthur levantou os olhos, encontrando o olhar de Joaquim. Eu tenho 700 mil hectares de terra. Eu tenho 12 unidades de produção em 5 estados. Eu acabei de transferir 60 milhões de reais para a conta dessa loja sem pestanejar. Pelos padrões que você usa para medir as pessoas, eu sou alguém importante. Joaquim fez uma pausa. Mas eu também sou o mesmo homem que chegou aqui de picape velha,
com roupa de trabalho, cheirando a diesel e suor. Sou o mesmo homem que você olhou e decidiu que não valia seu tempo. Sou o mesmo homem que você mandou procurar enxada. Arthur estremeceu com a última frase. E sabe o que isso me diz sobre você? Joaquim continuou. Não me diz que você é mau. Não me diz que você é irrecuperável. Me diz que você é ignorante. Ignorante sobre o que importa. Ignorante sobre como o mundo funciona de verdade. Ignorante sobre as pessoas que colocam comida na sua mesa e roupa no seu corpo. Ele colocou a mão no ombro de Arthur. O toque era firme, mas não agressivo. Eu poderia ter exigido sua demissão. Teria sido fácil. Teria sido até satisfatório por uns 5 minutos. Mas demitir você não ia te ensinar nada. Ia só te mover de um lugar para outro, com os mesmos preconceitos, as mesmas ignorâncias, a mesma cegueira. Arthur engoliu em seco. O que o senhor quer que eu faça? Eu conversei com o Roberto. Fiz uma proposta. Você vai passar 2 meses trabalhando na minha fazenda em Sorriso. Não como visitante, não como observador, como trabalhador. Vai acordar às 4 da manhã. Vai trabalhar até o corpo doer. Vai comer o que os peões comem, vai dormir onde os peões dormem. Os olhos de Arthur se arregalaram. 2 meses? 2 meses. E durante esse tempo, você vai aprender o que nenhum diploma ensina. Vai aprender o que é trabalho de verdade. Vai aprender quem são as pessoas que vestem bota suja e camisa rasgada. Vai aprender que o suor que você acha que mancha a pintura da máquina é o mesmo suor que produz a riqueza que paga o seu salário. Joaquim apertou levemente o ombro de Arthur antes de soltar. Isso não é castigo, é oportunidade. A diferença é o que você vai fazer com ela. Arthur ficou em silêncio por um longo momento. Seu rosto era um campo de batalha onde vergonha, medo e algo parecido com esperança lutavam por espaço. E se eu não aguentar? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Aí você vai ter aprendido alguma coisa sobre você mesmo, o que já é mais do que você sabe agora. E se eu aguentar? Joaquim sorriu. Era um sorriso pequeno, cansado, mas genuíno. Se você aguentar, você vai voltar para cá e vai ser o melhor vendedor que essa loja já teve. Porque você vai saber olhar para um cliente de bota suja e ver o que ele realmente é, não o que ele parece ser. E isso vale mais do que qualquer curso de vendas do mundo. Arthur respirou fundo. Uma respiração longa, tremida, de quem está tomando uma decisão que vai mudar tudo. Eu vou, ele disse. Eu aceito. Joaquim assentiu. Segunda-feira, 6 da manhã. Aeroporto de Sorriso. Tem alguém esperando você com uma placa. Como eu vou saber quem é? Vai ser o único de bota suja no desembarque. Presta atenção dessa vez. Joaquim se virou e caminhou em direção à saída. Suas botas continuavam deixando pequenas marcas de terra no porcelanato branco. Marcas que alguém teria que limpar depois. Marcas que contavam uma história que aquele salão não estava acostumado a ouvir. Quando chegou à porta de vidro, ele parou. Olhou para trás, para o salão reluzente, para a X9 em seu pedestal iluminado, para Arthur ainda parado no mesmo lugar processando tudo. Olhou para Osvaldo, que tinha observado a cena toda em silêncio respeitoso. Cuida bem das minhas máquinas, Joaquim disse ao técnico. Elas vão ter muito trabalho pela frente. Osvaldo endireitou a postura. Pode deixar, seu Joaquim, vão sair daqui impecáveis. Eu sei que vão. Joaquim empurrou a porta de vidro e saiu para o calor da tarde. A picape estava onde ele tinha deixado, solitária no canto do estacionamento, coberta de poeira vermelha de 3 estados. Ao redor, os carros importados brilhavam como joias em exposição, mas nenhum deles tinha história. Nenhum deles tinha visto porteiras de fazenda, estradas de terra, madrugadas de trabalho. A picape tinha. Joaquim entrou. Ligou o motor que tossiu 2 vezes antes de pegar e saiu do estacionamento deixando um rastro de terra no asfalto imaculado. A estrada de volta era longa, 400 quilômetros até a fazenda matriz. O sol já começava a descer, pintando o céu de laranja e roxo, as cores sangrando uma na outra como tinta em água. Joaquim ligou o rádio, a mesma estação agrícola de sempre, a mesma voz grave do locutor lendo cotações e previsões. Mas dessa vez, ele não prestou atenção nos números. Estava pensando em Arthur, no rapaz que acordaria segunda-feira às 4 da manhã pela primeira vez na vida, no choque do frio que antecede o amanhecer, no peso das ferramentas que ele nunca tinha segurado, na exaustão do primeiro dia, do segundo, do terceiro, na vontade de desistir que viria, inevitável, em algum momento da primeira semana, e na possibilidade, só a possibilidade, de que ele não desistisse, de que ele chegasse ao fim dos 2 meses diferente, não necessariamente melhor pessoa, porque isso depende de coisas que ninguém controla, mas diferente, sabendo coisas que não sabia, vendo coisas que não via. Era uma aposta, como toda safra, como todo plantio,
como toda decisão que se toma quando se vive da terra. Você faz o que pode e espera. Quando a picape finalmente passou pela porteira da fazenda matriz, já era noite. As estrelas tinham aparecido no céu de Goiás, as mesmas estrelas que o avô tinha visto quando chegou em 1952, as mesmas que o pai tinha visto durante os 30 anos em que transformou 40 hectares em 2.000, as mesmas que Joaquim via agora, 60 milhões mais leve e uma lição mais pesado. Ele estacionou a picape no mesmo lugar de sempre, desceu, ficou parado por um momento, olhando para a vastidão escura que se estendia em todas as direções. 700.000 hectares, 12 unidades, 3.000 funcionários, gerações de trabalho, de medo, de esperança, e um chapéu de palha surrado que tinha pertencido ao avô, que tinha pertencido ao pai, e que agora descansava na cabeça de um homem que ainda acordava às 4 da manhã todo dia. Porque o verdadeiro poder não grita, ele sussurra, e às vezes veste camisa com botão faltando. Joaquim tirou o chapéu da cabeça, olhou para ele por um momento e sorriu. Depois entrou em casa, onde Dona Helena tinha deixado o jantar pronto, onde o rádio da cozinha ainda tocava músicas antigas, onde tudo era exatamente como sempre tinha sido. Amanhã, as máquinas começariam a chegar nas 12 unidades. Amanhã, a colheita seria salva. Amanhã, a vida continuaria. Mas hoje, por um momento, ele podia só estar em casa, e isso era o suficiente.